Fala minha rapaziada, aqui é mais um vídeo do Mateus no Mercado com vocês, beleza? Agora trazendo a análise do nosso Bitcoin, fechou? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa aquele likeão maroto para poder ajudar o criador de conteúdo de vocês aí. E vamos pro vídeo, beleza, galera? Enfim, a gente tá olhando aqui o gráfico do Bitcoin no semanal aqui. E galera, ele tá num ponto importante logo depois de ter essa rejeição, né? Essa média de 200, tá? Deixa eu colocar certinho aqui para vocês poderem acompanhar comigo visualmente. A média de 20 caindo, mas a média de 200 apontado para cima. Isso é um sinal de divergência, galera, de incongruência desse tipo de movimentação. Mas, se a gente for colocar no gráfico de linha, está se formando um pivôzinho, tá? O preço ele chegou ali bem próximo da nossa região de 61,8, que foi o que? A projeção desse fundo aqui, desse topo aqui com esse fundo. Essas regiões aqui, ó. Projetando da 61,8 aqui e 100% aqui embaixo desse fundo. Ou seja, são regiões importantes. O preço ele pode estar pivotando para poder buscar esse fundo aqui agora, galera. Principalmente colocando um gráfico de linha que dá pra gente ver mais bonito esse pivô acontecendo, ó. E colocando lá no gráfico de candlesticks, já teve essa tentativa de retomada aqui, que é nada mais nada menos como uma bandeirinha, rompimento. Aqui tentativa, falha. Agora mais uma tentativa. Será que se confirma esse pivô aqui? Se confirmar, galera, a probabilidade fica alta de vir buscar esse fundo aqui, tá? 61,8. Ou até essa região aqui de 100%. Ou seja, seria uma queda bem grande. Se a gente for falar em níveis de porcentagem, seria uma queda aí de 35% do Bitcoin para essa semana ou as próximas semanas. É muita coisa, galera. É muita coisa. É, eu acredito que essa movimentação possa acontecer. Aqui eu acredito que sim, galera. Eu acredito que sim, depois dessas rejeições que acabou acontecendo. E na estrutura, enquanto o mercado ele se manter nessa premissa vendedora de topos e fundos descendentes, galera, até que ele faça um fundo, até que ele rejeite isso com força mesmo, eu vou continuar acreditando que o mercado ele vai continuar, galera. E é isso. Eu não tenho muito o que ficar fazendo, entendeu? Agora, tem um suporte importante aqui nessa região, um pouco abaixo de 61. Essa aqui é uma região que requer atenção nossa, tá, galera? Então, a gente tem essa projeção para baixo aqui, mas também esse pivô aqui não se confirmou, tá? Se a gente for ver aqui, ó, não se confirmou, vai se confirmar se perder esse fundo essa semana, tá? Ele pode vir aqui, ó, violar esse fundo e voltar, ou pode simplesmente chegar aqui nesse fundo, fazer um fundo duplo e voltar, galera. Então, mas sugere que o mercado ele siga o seu fluxo. O fluxo agora é totalmente vendedor, tá? Então, é isso. Ah, para quem vende é isso, galera. É isso. Para quem quer se aventurar na venda, a melhor opção agora é agora. Quer vender agora. Ah, Matheus, tu vai vender? Não. Você já sabe o motivo de não vender. É Bitcoin nessa região. Como eu já falei com vocês já, é uma região para mim que é uma região compradora. Deixa eu voltar o gráfico aqui de candlestick. É região aqui compradora, que já teve uma ação compradora anteriormente, tá? Então, eu espero uma perca dessa linha de tendência aqui para tentar operar comprado, tá? Então, eu acredito que essa movimentação aqui de pivô de baixa possa falhar, ou possa até buscar essa 61,8 aqui, mas retornar, tá? E principalmente que, assim, o preço ele precisa, o volume precisa confirmar o preço. E se a gente for ver, ó como é que tá o volume. Começando a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, uma divergência entre o preço e o volume. Vamos ver como que vai acontecer essa semana aí, no gráfico semanal. Agora no gráfico diário é aquilo que eu já falei com vocês no gráfico semanal. Aqui, ó, ele tentou, ele tá nessa região de range aqui, tá? Fez essa movimentação aqui que fez esse falso rompimento de alta e tá vendo aqui estopar essa galera que colocou o stop aqui no fundo, galera, tá? Tá perdendo essa slackline aqui, importante, tá? Vamos ver no dia de hoje como é que essa barra aqui atual ela vai se comportar, se ela vai realmente buscar essas mínimas aqui, que são regiões importantes.
ou se vai falhar, ou se vai falhar. Toda a lateralidade, ela sugere que se falhe movimentações, como já tentou, galera, ó. Essas movimentações aqui não é novidade nenhuma. Essas tentativas aqui, ó, não são novidades. Então, para quem quer operar vendido, beleza. É melhor, assim, em relação a risco-retorno, é você vender isso daí mesmo, tá? Com stop aqui em cima e Brasil. Mas lembre-se, você não está numa região muito favorável. Quem se posicionou vendido já se posicionou. Já se posicionou, ó, nessas regiões aqui. Já se posicionou. Então, ó quantas vendas você perdeu. Ó quantas vendas. Aqui tá dando, pode estar dando mais uma, tá mais. Ó, eu não tô acreditando muito nessa movimentação aqui não, nem em volume, mas para quem quer operar vendido, essa é a melhor região para operar vendido. Eu não vou fazer isso, né? Eu só prego aquilo que eu faço de fato. E semana passada eu não negociei o Bitcoin, tava olhando, estava com viés comprador, principalmente depois que esse topinho aqui foi rompido. Acreditei que ele poderia buscar essa 200 aqui. Ele não deu continuidade, falhou e voltou para essa região aqui, que pode ser esse range aqui, galera. Eu desenhei esse triângulo, mas pode ser esse caixote aqui. Então ele pode buscar essa região de fundo aqui. Beleza? Deixa eu colocar um zoom aqui um pouco maior, talvez fique mais fácil pra vocês verem, ó. Deixa eu apagar aqui o desenho. Ó, essas regiões aqui de fundo, ele pode buscar essas regiões aqui, como ele já visitou antes, ele pode visitar agora, tá, galera? E ficar nesse caixotezão. Não vai me surpreender em nada se ele fizer isso. Na verdade, a tendência dele é fazer isso mesmo, tá? E depois chegar nesse fundo, ele tentar novamente uma tentativa de retomada para alta, tá, galera? Enfim, é isso, olhando pro diário puramente. Agora vamos olhar ali pro gráfico de 1 hora e ver que desde esse topo aqui, ó, onde eu comecei a enxergar a compra, mas por isso que eu falo com vocês, galera. Sempre, se você quiser comprar ou vender um ativo, espere uma confirmação. Principalmente depois de uma correção que acontecer. O preço ele corrigiu aqui, armou um provável pivô aqui. Espere o rompimento dele. Ah, Matheus, mas aqui rompeu? Não, para mim não rompeu. Isso daqui só deixou o pavio. Deixa eu colocar aqui no gráfico de linha para ficar mais claro ainda. Aconteceu esse rompimento aqui, galera? Não. Então, ele pegou, falhou. Começou a fazer estrutura descendente, galera. É desse puta desse rompimento aqui, tá? E surpreendeu, assim, para surpresa, para quem olha o Bitcoin de 0 pessoa, ele faz isso mesmo. Principalmente porque, enfim, o macro é vendedor, galera. O macro é vendedor. Então, é isso. Melhor opção para venda foi aqui. Eu marquei essa setinha aqui porque é quando eu estava olhando, mas eu estava já posicionado no S&P 500 que estava mais interessante. Mas eu marquei aqui para ver como é que aconteceria e, enfim, deu um belo de um trade buscando essas regiões aqui de Fibo. O que você vai fazer, Matheus, para essa semana agora? Eu vou esperar que aconteça esse rompimento dessa linha de tendência que eu quero operar na parte compradora. Eu tô com viés comprador. O mercado ele já caiu bastante. Eu não gosto de comprar depois que o mercado fez uma queda muito grande. Então, se para eu vender esse Bitcoin, galera, eu preciso que ele pelo menos ele venha visitar novamente uma região de troca de polaridade importante. Faça um alcoia aqui, um ombro, cabeça, ombro, e para que eu possa vender. Só assim eu vou vender. Se ficar fazendo essas estruturas assim caindo, vai ser em mim. Vai ser em mim. Eu prefiro ficar de fora, beleza, galera? Então é mais ou menos isso o Bitcoin, tá, galera? Fiquem ligados aí, tomem cuidado, não operem por FOMO, tá, galera? Vamos tentar ser cuidadoso com o nosso dinheiro, tá? Quem tá fazendo teste em mesa, fiquem ligados. E é isso. Bons trades aí pra semana. Valeu, galera. Abraço.